Francisco, louvado seja. Quem chega na Basílica, em Canindé, no Ceará, é acolhido por uma imagem que tem mais de 200 anos e que para muitos romeiros e devotos é a imagem real de um Francisco que acolhe as chagas e a cada um que chega cansado, fadigado e esperançoso aqui. A imagem de São Francisco, chamada Imagem Milagrosa, devido aos pedidos, agradecimentos do povo, teve esse título, né, de Imagem Milagrosa. É muito querida pelo romeiro, né, pelo povo de Canindé, pelos devotos de São Francisco em geral, né? Não por conta da beleza artística dela, mas sim pelo santo, que opera milagres, né? O pobrezinho de Assis, querido pelo mundo todo. Ela chegou por volta de 1796, que foi o ano que foi terminado a segunda igreja, porque antes, em 1775, tinha uma capelinha pequena construída por Xavier de Medeiros, né? Aí, em 1796, foi inaugurada uma nova igreja, né? 1796 terminou todo o trabalho da nova igreja e acharam por bem assim, porque a imagem primitiva é muito pequena, só tem 67 centímetros, São Francisquinho, que é nosso querido São Francisquinho, né? Ele ficava muito pequeno para essa igreja. Aí lá, por essas tantas desse tempo, chegou um coronel chamado Jerônimo Machado e ofertou ao santuário uma imagem de São Francisco, talvez proveniente de Portugal, né? Aquelas imagens mais antigas nesse período vinham de fora, né? Aí, em 1796, ele trouxe a imagem de São Francisco e logo foi colocada no altar. E logo também já foi querida e apreciada pelo povo e pelos peregrinos. Por que que São Francisco de Canindé tem tanta folha de ouro na roupa dele, se ele foi pobre, deixou a riqueza para ser pobre? Mas aí está aí a história, por conta do bem que ele fez na terra, né? Aos pobres, os milagres que ele fez, né, em vida, São Francisco, e opera até hoje os milagres. Aí por conta disso, na imaginação dos artistas e da igreja, ele é um santo querido no céu, iluminado, né? Por isso que tem essas características das roupas com ouro, com essa coisa toda, como se fosse uma coroa de um revestimento pelo bem que ele fez na terra, né? O ser santo. E ele expressa muito a devoção ao Cristo crucificado. Você vê que ele segura a imagem do Cristo crucificado, né? Por conta da devoção que São Francisco tinha à paixão de Nosso Senhor. É tanto que no ano de 1224, dia 17 de setembro, ele recebeu as chagas de Cristo por merecimento de tão vida parecida com a de Cristo. Ele se assemelhou tanto ao Cristo que se chamava o outro Cristo, né, na terra, quando em vida ainda. Aí por isso que ele sustenta na mão, contempla a paixão de Cristo. Você vê que ele é olhando para a cruz, né? E esse riquíssimo esplendor que é na cabeça dele, que é espécie de coroa, foi dada por conta da santificação dele também, né? Mais um adorno por ser santo, porque você sabe que todo santo recebe esse tipo uma auréola na cabeça que diz que ali é um santo. E São Francisco tem a sua também por conta dos seus méritos e de sua santidade. A primeira vez que ela foi restaurada, depois que ela chegou, né, foi em 1864. Ela foi enviada daqui para a Bahia, por conta que naquele tempo no Ceará não tinha restauradores profissionais para essa obra de arte, né? A segunda vez foi em 1982, por Frei Manuel Sales, né, na gestão do pároco Frei Lucas Dolly. E a outra também em 2005, na gestão do pároco Frei Carlos Antônio Silva Santos. Ele teve também essa ideia de mandar restaurar novamente e foi por Frei Manuel Sales também. E agora, em 2020, Frei Ronaldo, vendo que estava um pouco danificado, já estava precisando de uma restauração, também foi enviada para Fortaleza, foi restaurada por um amigo nosso, que é o restaurador lá em Fortaleza, que restaura imagens sacras das igrejas lá também, chamado Fabrício, que fez essa belíssima obra de arte aí na pintura, reorganização das cores originais, né?
porque ele tinha perdido muita originalidade de vida esse tempo todo, sendo repintado, e dessa vez não, ela foi totalmente recuperada aos traços originais que ele, quando ele veio em 1796. O Santuário de Canidé busca sim manter com cuidado e zelo este símbolo de nossa fé. Sim, um símbolo de nossa fé e de nossa história. Poucas vezes ela saiu do altar-mor do santuário. Seus detalhes em dourado, olhar piedoso e as mãos chagadas trazem o valor que ela tem aos devotos. É o sagrado que toca a fragilidade e a resistência dos romeiros e canideenses. Raramente ela sai do altar, porque ela sai só quando é questão de restauração da igreja, pintura, né? Ou alguma limpeza assim que a gente vai fazer nela, a gente desce. Ela passou um período na igreja de Nossa Senhora das Dores, de 1910 a 1915. Que foi o ano que foi ampliado o santuário por Frei Matias. Ela foi retirada da Basílica para a Igreja de Nossa Senhora das Dores, que ficou como matriz provisória, né? Por 5 anos, São Francisco ficou na Igreja de Nossa Senhora das Dores, por conta da ampliação do Santuário Velho para o Santuário Novo, né? As adaptações, aí ele teve que se deslocar para a Igreja das Dores. Todas as imagens da Basílica foram para a Igreja das Dores, que ficou lá como sede do santuário e matriz por conta da reforma. De lá até hoje ele saiu poucas vezes. Saía assim, daqui da Basílica para o convento por conta de alguma pintura no santuário, né? Alguma restauração nas coisas, alguma modificação, alguma coisa. Mas só saía pouco tempo. Aconteceu um fato, né? Que quando a imagem chegou aqui, conta os historiadores mais antigos, Manuel dos Santos Lessa, Antônio dos Santos Lessa, conta nos seus escritos que aconteceu um fato curioso quando chegou a imagem de São Francisco no santuário. Eles colocaram ele no meio da igreja, que antigamente vinha naqueles caixões de madeira, né? As imagens vinham de fora, por navios, vinha todo encaixotado de madeira. Quando eles abrem o caixão que vê a imagem de São Francisco, de repente sai um rato de dentro da imagem, da caixa que vê a imagem, né? Eles correram, conta que eles correram atrás desse ratinho e ele se escondeu por trás do altar-mor do santuário antigo na época, né? Ainda era o santuário antigo. E ficou lá, entrou por trás do altar, é tanto que correram algumas pessoas para ou matar ou saber para onde ele ia. Ficou por trás do altar e até hoje ninguém sabe onde é que esse rato entrou, saiu. Ou procuraram, não encontraram mais. Mas que ele saiu nessa direção e ficou por debaixo do altar. Mais um fato curioso também, porque o povo de Canindé se apegou muito à imagem milagrosa de São Francisco, essa atual que a gente está falando, e se apegaram muito a ela, que em 1888 ia ter uma grande reforma no santuário, né, no antigo santuário. Uma reforma assim, de entalhes dos altares, repintura das coisas, né, organização. O padre Alexandre Melo, ele teve a ideia de levar para a Igreja de Nossa Senhora das Dores, né? As imagens para deixar o santuário desocupado para restauração e tudo, mas o povo não aceitou na época. Houve confusões, por conta de superstição também, né? O pessoal naquele tempo era muito supersticioso, se tirasse a imagem de São Francisco do nicho, do trono dele, podia acontecer alguma coisa, né? Aí o pessoal não deixaram o padre levar o santo para a Igreja das Dores, na época, né? Mas mais na frente, em 1915, Frei Matias foi o grande responsável pelo novo santuário, a construção do novo santuário. Ele antes preparou o povo, já que sabia desse fato que tinha acontecido há anos antes, mas ele preparou o povo antes para, quando chegasse o dia de levar São Francisco, não acontecesse o que aconteceu com o padre Alexandre Melo, né? Que em 1888 quis levar as imagens, o pessoal não deixaram por superstição, mas Frei Matias preparou tudo, conversou com o povo e não teve nenhum problema. Passou 5 anos na Igreja de Nossa Senhora das Dores e retornou no dia 2 de maio de 1915, quando foi bento provisoriamente o santuário. Ainda não acabado por total, não é? Mas foi reentronizado no dia 2 de maio de 1915. Outro fato é que aconteceu na primeira restauração de São Francisco.
foi um devoto de São Francisco do Aracati, veio aqui em Canindé e se ofereceu para custear as despesas da restauração da imagem de São Francisco. Ele é do Aracati, mas só que antes dele ser enviado para Salvador, na Bahia, ele passou por Aracati. O homem teve essa ideia, essa brilhante ideia de passar lá, porque ele morava em Aracati e ele visitou algumas igrejas lá. E pernoitou na igreja do Senhor do Bonfim, que lá tem uma igreja do Senhor do Bonfim. Conta no antigo, o historiador que nos conta, diz que tiraram num jornal, o Aracati, de 5 de novembro de 1864. Tem essa notícia, né, que São Francisco teve na cidade do Aracati. A única cidade que São Francisco visitou no Ceará, depois de Canindé, foi em Aracati. Os romeiros, ele procura muito santo vivo, mas até então a gente não entendia porque era o santo vivo. Porque assim, eles verem São Francisco sorrindo, você vê que o nosso São Francisco é sorrindo, e ele tem muita aparência de estar vivo, assim, parecido mesmo com um ser humano vivo mesmo. Aí daí o pessoal vê que ele está vivo, e se espalhou essa notícia assim, olha, a gente vê São Francisco como se fosse vivo. Aí daí deu sentido também que ele está vivo no altar, né? O pessoal conversa com ele, a gente que tem pouco tempo, ou assim um tempinho de olhar, a gente vê o povo conversando com São Francisco, pedindo graças, bênçãos, agradecimentos também, pedindo sua casa própria. Já vi muitas vezes pedindo a casa, outra vez vem agradecer e traz a casinha, né, em miniatura, mas traz para ele ver tudo que eles vão fazer dentro da Basílica, como depositar algum dinheiro ou trazer alguma coisa, eles mostram, apresentam a São Francisco. Ou então, com alguém que fica em casa, manda, tá aqui, fulano mandou para você, São Francisco, estou aqui colocando nos seus pés. Ela se encontra aqui na Capela de São Damião, que é uma capela reservada, né, aqui da Casa dos Milagres, que foi feita para os batizados e para eventos menores, né? Aí ela está aqui por conta que ela tem que ser novamente benta, né? Ela tem que ser reentronizada. Aí a gente aguarda o dia, tem um dia próprio, os frades vão se reunir, vão ver um dia próprio para colocar a imagem novamente de novo. Vai ser novamente benta, porque não pode colocar assim antes a bênção, né? Porque ela recebeu uma nova pintura, nova restauração, né? Em total dela, né? Aí ela precisa ser abençoada novamente. Aí os freis vêm esse dia, aí a gente coloca novamente no altar. Aqui quem chega e faz o seu pedido sente o toque fraterno de Francisco e também assume um compromisso de fé. A distância entre o altar-mor e os fiéis que se ajoelham é suprimida pela esperança dos devotos. São mais de 200 anos convertidos em compromisso, em amor e fé. Na Basílica Santa Imagem, enche de fé e coragem essa imensa multidão que aos seus pés ajoelhada, após longa caminhada, faz aqui sua oração.